Boa noite. Você está feliz? Aleluia. Então vamos lá, abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 9. Meu nome é Max. Meus livros não estão lá no fundo porque eu ainda não escrevi, tá bom? Por isso que eles não estão lá. Eu sou ruim demais para apresentação, mas sou casado, tenho 2 filhos, a Laura e o Gael. Minha esposa se chama Carla. Sou pastor ali na igreja da cidade hoje em Jacareí. Sou um filho amado de Deus, restaurado na minha identidade, sedento, apaixonado por Jesus, um nazireu por identidade. E meu maior prazer, um dos maiores prazeres é estar aqui, não na plataforma, no centro da vontade de Deus, abrindo mão de tudo aquilo que Ele quer mais e mais e mais para fazer a vontade dEle. E espero que seja uma noite agradável para todos nós e que o Senhor faça outra vez em nome de Jesus, amém? Quero falar com você hoje sobre a melhor colheita da minha vida. Quantos querem ter em 2020 a melhor colheita da sua vida aqui? Vai ser a melhor colheita da sua vida em 2020, mas vai depender muitas coisas de você. Vai depender muitas coisas do que você vai construir esse ano. Se você estiver disposto, Deus já está disposto. Se você quiser, Deus já quis. Se você for, Deus vai estar lá já te esperando. E eu tenho certeza que 2020 nós vamos quebrar tudo. Nós vamos para cima. Nós vamos nos tornar a melhor versão de nós mesmos, a versão mais parecida com Jesus, amém? Então vamos lá. Gênesis 9 eu disse, né? Às vezes até eu esqueço os textos que eu tenho que ler. Então eu vou perguntar para você me ajudar. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. É aqui que nós vamos ficar, é aqui que nós vamos compartilhar. Eu não acho que eu vou bater o recorde do pastor Hernandes Dias Lopes de citação de texto. O cara é um sniper, né? Todos os tiros eu ia conferindo, ele acertou todos. É um sniper brasileiro, né? Todos, eu ia lá, Atos 12, 27, não é possível, agora ele errou. Tum, bala, acertou de novo. Se eu errar, você já me perdoa antes de eu errar, em nome de Jesus, tá bom? Eu não sou mestre. Queridos, eu colecionei aqui nessa mensagem algumas atitudes para que nós tenhamos a melhor colheita das nossas vidas. Eu, em alguns aspectos, e esses estão aqui listados na mensagem, eu tenho estado bem preocupado com a igreja. Eu também sou pastor de igreja local, sou apaixonado por gente, por pessoas, por igreja. Eu tenho uma unção na minha vida de fechar a igreja. Eu sou sempre o último a sair da igreja. Se alguém quiser transferência de unção, essa eu estou compartilhando nessa noite, para que você seja o fechador de titular de igreja no meu lugar. Eu amo esse ambiente. Eu tenho estado muito preocupado com o comportamento das pessoas dentro da igreja. Sabe, eu não andei muito de avião, mas o suficiente para decorar o texto daquela mulherzinha lá, a comissária de bordo, que antes do avião subir, ela tem que dar algumas orientações. E é um saco mesmo aquela logística ali de fechamento de portas e todo aquele negócio. Você já tem que desligar o celular antes do que você queria, porque você queria ficar mais um pouquinho. E você sabe que daqui a pouco vai acabar o sinal, mesmo que você não desligue. E ela começa então a fazer o procedimento lá de dicas, né? Ela vai falando, se caso acontecer alguma coisa, eu não sei o texto direitinho lá, mas você põe máscara primeiro em você, depois na pessoa que está do seu lado, e blá 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 blá. Nessa hora, se você que anda de avião, você sabe, se olhar para o lado, é gente dormindo, roncando, ouvindo música, lendo livro, tá nem aí para aquela tiazinha lá. O problema é que na hora do bang, na hora que chegar a notícia ruim, estamos passando por uma turbulência, todo mundo lembra dela, mas o que ela falou? Eu me sinto como pastor muitas vezes igual aquela mulher. Eu estou falando um monte de coisa para lá na igreja, e os atendimentos que eu faço, eu falo, preguei isso 3 domingos atrás, mas pode continuar falando. E a pessoa está perguntando coisa para mim, que da plataforma ela já poderia saber. As pessoas estão preocupadas com o pastoreio Vida na Vida, e existe um pastoreio de alguma forma também que ele é um pastoreio para casa toda. Eu não fico toda hora chamando a Laura, chamando o Gael para dar a palestrinha de papai neles. Tem hora que eu pego a mesa e falo, gente, presta atenção, vou dizer uma coisa aqui, nós estamos indo para casa de um cara daqui a pouco. Não pode tocar nas coisas de decoração lá, vai dar problema.
Não pode sair falando alto. Não pode dizer que não gosta das comidas que está na mesa. E talvez tem coisas que vocês não gostem lá. Tá ok, gente? Quem é pai que está me entendendo, né? Eu falo, não pode, tá bom? Chegou na casa do povo, se não gosta, fica quieto. O jeito mais educado de dizer cala a boca. E nós estamos aqui, ó. E daqui a pouco senta alguém na minha frente e diz, então, pastor, eu estou com um problema assim. Diz-me oferta, tem todo culto, o povo tem problema na vida financeira. Talvez uma área ou outra você diz, isso aqui não é tão falado assim. Diz-me oferta, a gente fala toda a celebração e o povo continua com problema na vida financeira. Querido, você não vai ter o pior ano da sua vida, você vai ter o melhor ano da sua vida. Você não vai ter qualquer colheita, você vai ter a melhor colheita. Porque de uma vez por todas você vai ser diligente com aquilo que Deus está compartilhando com você. Essa igreja é uma das únicas que eu conheço que em janeiro faz conferência. Toda igreja em janeiro, a gente vai até dia 31 de dezembro, puxando tudo. Páscoa, Natal, meio do ano, conferência, mulher, homem, família e tal, célula, aquele negócio. Janeiro, nossa igreja, por exemplo, janeiro a gente... Claro, a gente está na intensidade, mas vocês estão aqui tendo uma oportunidade ímpar de receber algo muito profético, profundo. Eu ia subir e orar, gente, porque eu acho que a gente já recebeu tudo que a gente precisava para essa noite. Estou constrangido aqui em cima me pregar depois de Hernandes Dias Lopes. Se nada acontecer, fique com a primeira parte e agradeça a Deus por essa noite. Ok? Não fique magoado. Poxa, o culto. Não, você recebeu muito na primeira parte. Mas ainda creio na glória da segunda casa, na glória do segundo tempo, na glória do segundo culto. Aleluia. Vamos lá. Bora. Então vamos pensar juntos aqui sobre algumas atitudes baseadas no texto que nós acabamos de ler, para que nós tenhamos a melhor colheita da nossa vida. A primeira delas aí, inove nas suas ações. Inove em suas ações. O texto começa dizendo, Noé, que era agricultor, foi o quê? Você não está com a Bíblia aberta aí? Por que o Hernandes se abriu a Bíblia e agora você deixava fechada? Foi o primeiro a plantar uma vinha. Vou te ajudar. O texto diz que Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um chamado de pioneirismo também. Chega de nós continuarmos o que a geração passada fez. Chega de nós fazermos tudo o que já fazem. Eu acredito que 2020, nova década, novo ano, Deus está nos dando uma oportunidade de nós iniciarmos algumas coisas na nossa geração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer ser lembrado ou você quer se tornar inesquecível? Você quer ser lembrado ou você quer se tornar inesquecível? Queridos, muitas pessoas são lembradas. Ah, é verdade, o fulano lá. Ah, hoje é aniversário dele, né? Ele faria tantos anos. Eu quero me tornar inesquecível. Tudo depois que eu partir, vai continuar falando, querido. Deus te fez para que a sua vida fosse um eco. Sempre vão se lembrar de você se você decidir contar com Deus nos seus projetos. Noé desce da arca, a pomba não volta, tem que recomeçar tudo. Imagina o que eram 40 dias a terra submersa na água. Aquela terra devia estar fofa, parecendo um mangue. Tinha que preparar tudo de novo, plantar tudo de novo e começar de novo aquele trampo trabalhoso demais. Noé vai e começa plantando uma vinha. Daqui a pouco a gente chega na identidade da vinha lá. Mas o mais interessante é que ele foi o primeiro. Nós estávamos com uma situação muito ruim lá na igreja. A Mônica e o Tiago tiveram um bebê de 26 semanas, 570 gramas ele nasceu. Ele que era ela, uma malformação genital ainda, não se tinha definido o sexo. É ela, é Manuela, é Manuela. E a gente Manuela, orando pela Manuela. Daqui a pouco muda tudo, é o Manuel. E a gente orando e o menino crescendo e prosperando e tal. E acabou que, para resumir a história, ele está em casa com mais de 2 quilos, crescendo, abençoado por Deus, um milagraço.
E a Mônica ficou esse tempo todo na UTI neonatal, lá na nossa cidade, percebendo que as mães dos bebês em UTI não são assistidas. Ela trabalha com estética feminina. Ela disse: pastor, se você me abençoar, eu estou começando agora, depois que o Manuel sair dessa fase, porque ele precisa mamar ainda de quase de 1 em 1 hora ainda para ganhar mais peso. Depois que eu sair dessa fase de dependência do Manuel, eu quero começar um ministério. Nós vamos começar, eu vou dar alguns dias do meu mês para ir lá fazer uma chapinha, uma escova, uma maquiagem, uma unha, para aquelas mulheres que ficam às vezes horas naquele corredor esperando uma notícia e deixam e abrem mão de si mesmas. Eu quero cuidar dessas mulheres. Eu falei: Mônica, é isso. O problema da igreja é ver uma necessidade e levar para o pastor. O problema da igreja é ver uma necessidade e reclamar que não tem. O problema das pessoas é enxergar a necessidade como uma escassez e não como uma oportunidade. Se os meus olhos, guarda isso aqui, se os seus olhos enxergam necessidade, é porque você carrega provisão para ela. Se você vê o que falta, é porque você talvez tenha um olho do ponto cego de todo mundo. Queridos, eu me casei em 2009, eu sou recém-casado, perto de alguns aqui. Eu lembro que quando eu casei, a nossa igreja já era bem grande. Eu lembro que eu falei: cara, eu vou numa célula de jovens casais. Cri. Não tinha. Eu fui pros coroa mesmo. Só que aí, sábado à noite, eu lembro de... Não tinha essa coisa de grupo de WhatsApp, mas eu falava: e aí, galera, vamos fazer uma coisa sábado à noite. A galera: sábado à noite? A galera... Vou falar a idade, senão você vai se sentir velho. A galera fala: não dá, né, Marcos? Você não sábado à noite não, domingo de manhã tem culto. Eu falei: não, mas a gente vai no culto, a gente vira. Como vira? Eu não lembro a última vez que eu virei. Faz uns 10 anos que ceia lá em casa é 8 da noite. A gente nem vê a virada de ano, dessas coisas. Eu falei: eu acho que eu estou no nicho errado, na tribo errada. E fui para um, fui para outro, fui para um lado, fui para o outro. E Deus falou: filho, acorda. Você tem casa, sofá, cadeira, mesa. Começa algo. E a primeira células, para resumir a história, de jovens casais foi a célula da minha casa. Hoje a gente tem um culto semanal para jovens casais. Foi um ministério que, pela graça de Deus, eu fui o pioneiro dele. Para de olhar para as necessidades, não só da igreja, da sua empresa, do mundo aí fora, e começa a ser aquele que vai gerar provisão para que ela não exista mais. Eu li um livro esse ano, no ano passado, chamado Abundância. O futuro é muito melhor do que você imagina. O subtítulo do livro é um livro secular, não tem nada a ver com Jesus, mas me ensinou muito mais que muitos outros livros cristãos que eu li. O livro fala assim: não é que existe escassez, existe falta de ideia. Porque a escassez é um passo atrás da ideia. Alguém subiu numa árvore, ele conta, e pegou as laranjas da parte mais baixa, e alguém disse: não tem como mais pegar laranja, até que alguém inventou uma escada. O que é abundância? É a existência de uma ideia. Não é que não tem, não consigo, não posso, é porque alguém ainda não fez. A gente não passa mais calor hoje, aleluia, porque alguém, esse cara é o inesquecível, ele não vai ser lembrado, ele é inesquecível, o cara que inventou o ar-condicionado. Queridos, Deus te chamou para você liderar movimentos na terra, abrir caminhos. Ah, mas é o mais difícil, é o que rasga a mata, é o que sofre com os espinhos, é o que toma as burdoadas. É isso aí, a gente acabou de ouvir uma mensagem aqui do apóstolo Paulo. Você quer um exemplo melhor que o dele? Para que você decida ser essa pessoa? Os caras que andaram com Jesus 3 anos não escreveram uma carta. Paulo escreveu 13. É só você querer. Tudo que você passou até aqui, eu tenho certeza, foram escolas de Deus para você ser o que você é. Não é por acaso você aprendeu inglês, não é por acaso você fez aquele curso. Tem alguma coisa aí dentro querendo pular para fora. Vocês conhecem o Bill Hybels? Um cara top aí, pastor. Ele tem um princípio que ele fala assim, chama de guarda-chuva de misericórdias. Ele fala: todas as vezes que eu sento com a minha equipe, eu abro o guarda-chuva de misericórdias, porque muita ideia acontece ali. E para as ideias nada a ver, a gente abre um guarda-chuva de misericórdias. Ela bate e sai. Mas sempre que eu dou oportunidade das pessoas falarem pelo menos uma frase, um princípio, um novo ministério, uma nova ideia, a gente pega e começa a fazer. E sempre deu certo.
Se não vai ser dentro de você, a nova ideia vai ser dentro de quem? É dentro de você que está tudo que Bertioga precisa, a igreja precisa, sua empresa precisa, sua família precisa. Que você em 2020 inicie algo novo na terra. Que você seja usado por Deus para abrir um novo caminho que não existe. Eu não acredito que as melhores canções foram cantadas, elas ainda vão ser cantadas. Eu não acredito que os melhores livros foram escritos, eles ainda serão escritos. O futuro é sim muito melhor do que nós imaginamos, e parte do futuro da sua geração está dentro de você. Em nome de Jesus, amém? Segundo princípio que eu aprendo aqui com Noé: cultive intimidade com Deus. Essa inovação virá desse princípio. E plantou Noé uma vinha e bebeu do vinho. Quanta gente aqui que tem acesso à vinha e está bebendo tubaína? Aqui vende tubaína? Conhece tubaína? Então estamos juntos. Quanta gente que tem uma vinha e está bebendo Netflix? Quanta gente que tem uma vinha e está bebendo de tempo ocioso? Querido, você tem uma vinha, você tem o Espírito Santo, você tem uma fonte que te alimenta o tempo todo. Para que gastar sua vida, queimar a única vida que você tem com nada? Eu fui para Belém uns 8 anos atrás e conheci o Aleph. Vocês devem conhecer, não sei. E ele tem uma música que eu sou apaixonado até hoje. Ele diz: só tenho uma vida para queimar, e a minha vida eu vou queimar para ti. Eu lembro de eu chorar lá em Belém, enjoelhado naquele calor, dizendo: Deus, eu só tenho uma vida para queimar, eu tenho que queimar essa vida para você. Gente, eu fui promotor de rave, fazia acontecer final de semana, levava a galera, nome na lista. Eu lembro que eu me converti, anúncio na igreja, vigília. Jesus deu aquela piscadinha, tipo, você vara de 3 da tarde até o outro dia, meio-dia. A galera desmaiada na vigília, parecia um culto fúnebre. Eu lembro até hoje como a gente começou com 3, 4 pessoas. Eu lembro que eu olhava para os caras: gente, se fere sua religiosidade, vocês estão bem maduros nisso, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Eu acredito que tudo isso que eu passei na minha vida me treinou para o que eu vivo hoje. Deus não à toa me permitiu passar inúmeras noites da minha vida em claro, para que hoje um dos meus maiores prazeres, às vezes tem 30, às vezes tem 20, às vezes tem um pouco mais de gente lá na vigília na igreja. Eu não estou nem aí para o tanto de gente que tem. Se a plateia de 3 está lá, eu estou feliz. Se o Pai, se o Filho, se o Espírito Santo está lá. E um dos maiores prazeres é passar madrugada com Jesus. É mostrar para o diabo que não foi só lá, vai ser aqui e mais intenso ainda. Você precisa cultivar o seu relacionamento com Deus. A gente lá todo ano faz leitura bíblica, a gente tem um devocional que a gente compartilha com a igreja. Gente, é dia 16 hoje, tem gente que já cambaleou, tropeçou e não consegue mais dar conta. Se você não consegue sustentar um nível de intimidade 16 dias, o que você espera que Jesus vai confiar para você, querido? Você está do dia 16 querendo desistir, desanimar? Eu não tenho outra dúvida: você não está cultivando o seu relacionamento de intimidade com Deus. Se você estivesse passando tempo com a pessoa principal, você estava agarrado com o plano principal dele para você. É com quem mais nós estamos que mais nós nos parecemos. Deus é um Deus de força, de vigor, de nova chance. Não para aí não, gente. Tem muita coisa para se acontecer ainda nesse ano. Esse ano Deus é tão generoso, Ele deu um dia a mais para nós, é ano bissexto. Hoje é dia 16, tem mais 350 dias para você ainda. Faz esses 350 dias ser os dias de maior rendição que você já deu para Jesus. Cultiva, querido, cultiva. Podia ter plantado tanta coisa. Vamos plantar uma vinha, vamos encher o coco, vamos chapar o coco. Moisés, não, já estou mudando, o Noé. O Noé estava decidido: nós vamos focar naquele alimento que vai nos dar sustento. O Lou Engle, não sei se você conhece, líder idealizador do movimento Decol, um dos hoje precursores aí do Descendentes também no Brasil e no redor do mundo. Ele diz o seguinte: nós estamos recebendo os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mas ainda nós não vimos uma geração de nazireus. Nós estamos vendo a igreja falar dos 5 dons de governo. Isso é muito bom, falar dos ministérios, falar do que Deus tem dado à igreja, do núcleo
da primeira igreja, né? Aquilo que nós ouvimos agora há pouco aqui, um apóstolo nasceu, fundamentou doutrinas que nós sustentamos até hoje. A sã doutrina bíblica é parte desse princípio. Nós precisamos ter o corpo eclesiástico funcionando bem, os dons, os 5 dedos fluindo nessa nossa geração. Mas onde estão os nazireus? Deus deu como herança a presença dele para uma tribo, mas Deus abre uma brecha na lei e diz: quem quiser ir além, quem quiser fazer mais, eu vou dar essa condição para os nazireus. Nazireu, ao contrário de Noé, ele abria mão do fruto da vinha. A Bíblia diz que nem a uva passa, nem a semente, nem a uva, nem o suco, nem o vinho, nada ele tocaria. O nazireu fala sobre uma geração que está abrindo mão de direitos legítimos. Para aqueles dias, vinho é mato, todo mundo toma. Mas o nazireu diz: se todo mundo faz, eu não faço. Se para todo mundo é normal, para mim não é normal. Essa é a geração que vai cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Se para todo... Quantos aqui, quando era pequena, sua mãe dizia assim, quando você dava aquela pergunta para ela: posso dormir lá? Posso fazer? Você não é o filho do fulano. Você já ouviu isso da sua mãe? Quando você dizia: mas o João pode, mas o Marcos pode, mas o fulano pode. Você não é o filho do fulano, você não é o fulano. Eu sou sua mãe. Entra, toma banho e dorme. Você baixava a cabeça e ficava de boa. Se você era igual eu, pulava a janela, dava o gato depois que ela dormia, você conseguia ainda. Mas essa é a dica de Deus. Você não é ele, você não é aquele. Você que é jovem, está aqui talvez lutando com desejos. Eu aprendi com um profeta lá da nossa casa, um pai espiritual para mim, pastor Fabiano. Ele diz assim: Max, você só destrói um desejo com um desejo maior. Ele sempre olha para mim e disse: Max, nunca deixe de desejar Deus mais que todas as outras coisas. Só se mata um desejo com um desejo maior. Todo dia que você acordar, querido, fala: Deus, mais fome. Eu preciso ter mais vontade de ler a Bíblia. Por que o sono só aparece quando você vai ler a Bíblia? Por que você assiste maratonas de séries e não dorme? E a Bíblia bendita, você não consegue ler um capítulo. É uma dificuldade. Abre sua Bíblia em 2 Timóteo. Parece que não tem o livro na sua Bíblia. Você não acha? Não é assim, pastor? Você vê o povo lá, você está no 3º texto, o cara não achou o 1º. Se você praticasse mais, você estaria mais habilidoso. Para mim, o burpee foi feito no inferno. Quem sabe o que é o burpee aqui? O burpee é aquele negócio assim, ó, você pula, desce. Aquilo é do demônio, gente. Aquilo foi um demônio que criou. E os personagens estão aprendendo no lugar errado. Não é possível. Eu não gosto daquilo. Eu não tenho habilidade naquilo porque eu não faço. Todas as vezes que eu estou num treino, ela vira de costas e eu levanto. Ela fala: fez 8? Eu não respondo, porque eu vou mentir. Eu não fiz. Eu falo: vamos lá, qual que é o próximo mesmo? Desconversa. Você só vai ter habilidade naquilo que você praticar. Querido, sabe o que eu tenho pensado nesses dias? Eu tenho pensado muito sobre a eternidade. Eu tenho falado assim: Deus, eu não quero chegar no céu e tudo ser surpresa para mim. Porque eu fui como teu filho, eu conheci a realidade de lá, ainda aqui. Eu não quero ser aquela pessoa que chega no céu e fala: uau, nossa, meu Deus. Eu quero chegar lá e falar assim: é igualzinho, eu li. Olha, igualzinho Jesus me mostrou aquele dia. E Jesus chegar e dizer assim: você já conhece, né, filho? Ele falou assim: graças a você. Venha o teu reino na terra como é no céu. Não permita a sua vida na eternidade, tudo que você vai ver lá, ser surpresa. Porque aqui você já vai ter conhecido a realidade do céu. Aqui você já vai ter vivido experiências suficientes para que você chegue lá e algumas coisas não sejam surpresa para você. Amém? Terceiro, avance para um novo nível. O texto diz que ele não só bebeu da vinha, ele embriagou-se. Nós estamos olhando para esse texto de forma profética, amém? Não fica bêbado não estou te ensinando isso não. Ele embriagou-se. O vinho de Deus, a alegria, o Espírito Santo, nós temos que ir além. Efésios vai dizer para nós o quê? Não se embriaguem do vinho, que vai trazer o quê? Libertinagem.
mas deixem-se encher pelo Espírito, deixem-se embriagar pelo Espírito. Crente na sanidade está no lugar errado. A gente tem que ativar o modo loucura quando acorda. Modo loucura, liguei. É orar por gente em supermercado, sim. É chegar atrasado e sua esposa falar um monte, se ela for igual a minha, e depois que ela fala tudo, você explica. Não, é porque Jesus, e ela fica constrangida. Porque você só vai atrasar, você só vai para o lugar errado, só vai fazer agenda diferente, porque você vai estar embriagado e Jesus vai pedir para você fazer um monte de coisa louca na sua vida. Se está com ausência de loucura, de intensidade, tem alguma coisa errada. Gente, ontem eu passei a minha noite de ontem com Judá Bertelli. Você acha que eu recebi uma dose de loucura ou não? Ele gastou ontem na administração 5 garrafinhas, não bebendo água, jogando na cara do povo. Ele estava assim, ó, ele jogava assim, só o óculos do povo. Eu tinha um tiozinho lá, acho que ele até furou a camisa, tanto que ele limpava o óculos de água. Eu olhava para aquele cara e disse: Deus, ele não pode ser mais louco que eu. Eu sou mais jovem, tem mais intensidade, tem mais vigor, mas faz essa geração que está passando o cajado, faz esse cajado chegar nas nossas mãos também, porque parece que essa intensidade que se fala da juventude está se perdendo, que esse calor que precisa fluir está abafado. Os estádios de futebol continuam cheios. Algumas baladas, as que não fecharam ainda, tem jovens muito intensos. Mas nós queremos ser um lugar de maior intensidade na terra. Quando uma pessoa chegar, vai dizer assim: eu nunca vi gente tão doida quanto vocês. Seja alguém fora do normal na sua geração. Sai do anonimato de uma vez por todas. Por personalidade, talvez você fala mais baixo, você é mais comedido, introvertido, querido, mas com Deus, até a personalidade que nós carregamos talvez de anos, Ele muda, Ele troca. E ousadia não é gritaria, ousadia não é, não é. Você pode ser com essa personalidade alguém muito ousado, alguém que decidiu avançar para um outro nível. E quando eu falo de outro nível, eu também falo de maturidade. Nós começamos uma série lá, nós estamos falando do Nazireu. Por isso que eu já falei agora há pouco, estou falando de novo. E eu parei esse mês de janeiro para estudar a vida desses caras, que nominalmente na Bíblia são apenas 3, mas que você enxerga esse chamado na vida de muita gente. O Nazireu, uma das características, além de não beber o vinho ou nada que viesse da videira, da vinha, ele não tocava em nada morto e ele não cortava o seu cabelo. Não se acharia navalha em sua cabeça, a Bíblia diz. Ele não cortaria o cabelo. Sabe, eu tenho pensado sobre isso. Eu acredito, eu vou pregar essa manhã lá na igreja. Eu acredito que o cabelo era um sinal profético de Deus para os nazireus. O cabelo significava algo que nunca para de crescer, algo que era demonstrado do lado de fora, de alguma forma, a maturidade que se estava adquirindo do lado de dentro. As pessoas passavam e viam aquele cabelo grande e diziam: deve ser um nazireu. Mas ele não falou, não pregou, não agiu nem nada. Mas o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia de Deus, a pessoa que anda no outro nível, ela não fala mesmo. Vamos lembrar de Agostinho dizendo para a sua geração: pregue o tempo todo e, se necessário, use palavras. Pregue com a sua vida a maturidade que você carrega do lado de dentro. Tome decisões sábias. Eu estava saindo do meu condomínio esses dias e um monte de carro passando, uma mulher querendo atravessar, de meia idade. Na hora que chegou a minha vez, eu parei. A mulher passou, a minha filha no banco de trás: pai, eu quero ser pastora quando eu crescer. Falei: por quê? Porque os pastores deixam as pessoas passarem na rua. Os pastores são educados. Estou entendendo, filho. Mas ser pastor não é só isso, não. Isso não é só chamado para pastor, filha. Eu comecei a ensinar para ela, mas eu não fiz nada. Eu não estava com o microfone na mão, eu não estava no púlpito da igreja, eu estava no banco da frente da frente dela, fazendo uma gentileza, porque isso é o mínimo de maturidade que se espera de uma pessoa.
Eu estou falando de uma coisa banal, e é nesse banal que nós estamos pecando. Estou falando de uma coisa pequena, e é no pequeno que nós falhamos. Querido, seja como um nazireu, demonstre maturidade, que a sua vida nunca pare de crescer. O nazireu estava declarando: Deus, eu não vou tocar o meu cabelo, porque eu não vou parar de crescer. O meu cabelo o tempo todo saindo mais um pedaço da raiz. Sabe, a célula do cabelo, da ponta lá embaixo, é a mesma, mas ali tem uma identidade nova o tempo todo nascendo, e sai mais um pouco de fio, aquele novo o tempo todo nascendo nas nossas vidas. Não se acostume com o que aconteceu no passado. Deus vai fazer, por conta do seu desejo de avançar, coisas novas nesse tempo. Nós não vamos ficar comendo o tempo todo. 2018, 2017. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu orei pelo Isaac por isso agora ali, quando o pastor Fred pediu para nós orarmos pelos outros. Se você tem algum momento na sua história, no seu passado, que te alegra mais, você está andando na contramão. O seu futuro precisa ser e trazer mais expectativa e alegria do que o seu passado. O fim das coisas, a Bíblia diz, é melhor que o quê? Que o seu início. Se lá atrás tem algum dia que você diz: nossa, como eu queria queimar de novo, como em 98. Nossa, como eu queria viver aquela experiência que eu vivi quando Antônio Cirilo estava começando a ministrar. Nossa, como eu queria quando eu ouvi os CDs do Diante do Trono. Nada contra o Diante do Trono, é que já parou de gravar faz anos. Se você tem alguma coisa no retrovisor que você olha que chama mais atenção que no para-brisa, você está andando na contramão. Você precisa estar com mais expectativa e saudade do seu futuro do que do seu passado. Eu tenho saudade do que eu não conheço, porque Ele apresentou para mim um futuro brilhante e eu não toquei nisso ainda. Gustavo Paiva diz: demora muito tempo para uma coisa acontecer de repente. Trabalha, ora mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez, e de repente, pum, estoura na sua frente. Querido, se for para olhar para trás, gratidão. Gratidão. Essa é a memória que você tem que ter do seu passado. Gratidão. Saudade jamais. Nossa, que saudade daquele amigo. Deus tem uma nova colheita de amizade para você. Talvez eu estou falando para alguém aqui que mudou de cidade e você chegou aqui e até agora não conseguiu se conectar. Seus melhores amigos estão aqui dentro da igreja. Está solteiro, amigo? Divorciou? Passado? Não. Olha para frente. Tem muito mais lá na frente do que lá atrás. Mas Max, eu já vivi 70%, não é possível que esses 30%, ei, todo mundo também tinha bebido vinho até não querer mais. E quando no final Jesus transformou aquela água em vinho, o pessoal disse: é diferente do que já passou. Claro, no final da pista que o avião decola. É no final que as coisas vão começar a acontecer. Eu só estou replicando o que nós ouvimos do pastor Hernandes aqui. Aposentados, pessoal aí que está achando que é fim de carreira. Ei, você está na sua maior maturidade para compartilhar. Sabe o que eu tenho no meu coração para você que talvez chegou numa idade que diz: eu não estou conseguindo mais. Queridos, eu como um jovem venho te pedir aqui em nome de Jesus: abra a varanda da sua casa, faça um mentoreio, faz uma roda de meninos e diga como que a gente faz para mexer com ferramenta, como que a gente faz para cuidar de esposa, como que a gente administra financeiramente a nossa vida. Eu me casei e o meu pai espiritual disse: filho, compra uma caixa de ferramenta. E quando queimou o primeiro chuveiro da minha casa, eu passei a maior vergonha da minha vida até aquele tempo, porque eu já passei outros piores agora. Eu fui, abri o chuveiro, olhei a resistência e vou trocar. Cheguei no supermercado, na Leroy lá, disse: eu quero uma resistência. O cara disse: qual que é? Como assim? Não é resistência o negócio lá, faz esquentar a parada? Não, mas tem modelo. Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Volto para casa, minha esposa: e aí, trouxe? Não, porque eu não sei qual era. Mas você não levou? Porque ela pergunta: você não levou? E eu tipo, lá dentro: é, né, tinha que levar.
Imaturidade. Com 4 anos de idade, papai saiu com uma outra mulher, foi embora de casa. Eu morava num condomínio em São José dos Campos chamado Integração, 62 blocos, 996 apartamentos, 7 mil pessoas, tipo um CDHU, um nome diferente. Meu pai, sexta-feira, não voltava para casa porque ficava no clube com outra mulher, até que mamãe descobriu, mandou ele embora. Detalhe dessa história, criativa demais, a mulher morava no meu condomínio. Eu cresci vendo meu pai chegando num carro que não era o nosso, com uma mulher que não era minha mãe, de janela fechada, dando tchau para mim. A 300 metros de onde eu dormia meu pai. E eu cresci um abismo entre nós dois. Não só me faltou referência, foi imputado em mim muitas dores. Um abuso sexual com 9 anos de idade, uma ingenuidade masculina. Hoje é gostoso falar disso, porque hoje tudo isso é cicatriz. E cicatriz não dói mais. São lembranças de que Jesus passou por aquilo ali e sarou. E eu aprendi, e nós usamos esse princípio o tempo todo na igreja, que uma ferida fechada é um ministério aberto. Quando Deus fecha uma ferida, Ele me dá autoridade para ministrar sobre ela. Eu me tornei um especialista pela graça de Deus para falar para filhos, órfãos. Eu falo hoje mais de paternidade do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque foi aonde eu mais fui machucado, é onde mais Deus tem me usado. Mas eu não vou falar de paternidade aqui hoje. Eu vou falar do gap que ficou dentro de mim, do rombo que ficou dentro de mim, pela falta de um homem. Pai, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez seu filho está lá na sua casa. Se você não assistir, ensinar, disciplinar, doutrinar, ele vai crescer e quando ele casar, ele vai passar vergonha na Leroy Merlin. Só que ele vai passar vergonha pior, de cheque especial. Ele vai passar vergonha pior, você vai ter que ver o seu filho, talvez, indo lá marcar horário com o pastor, porque ele não sabe cuidar da família dele. Querido, assista a essa geração, mas participe do que ela está vivendo junto com ela. Eu decidi, nosso ano profético lá é ano da família, ano da palavra. Eu decidi, eu preciso criar memórias com a minha casa. Eu já tenho feito isso, mas eu quero ser mais assertivo ainda. Maturidade significa você dar valor para o que de fato você precisa dar valor. Nós estamos gastando tempo com coisas que nós poderíamos deixar para mais tarde. E por deixar para mais tarde, nós vamos dormir e nós não vamos nem fazer, porque elas não são importantes. Faça da coisa principal a coisa principal. Maturidade é isso. E avançar para um outro nível não é só ficar doido por Jesus, intenso, e eu sei agora disso, daquilo, não. É saber tomar decisões, saber usar as palavras, saber a hora de silenciar, a hora de falar, a hora de abraçar, a hora de distanciar, a hora de perguntar a segunda vez, porque eu não estou satisfeito com a primeira resposta. Pais, não se satisfaça com a primeira resposta. Tá tudo bem, filho? Tá sim, pai. E muitos pais estão voltando para a sua agenda. Com a primeira resposta eles estão satisfeitos. E eles depois dizem, mas eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse que estava tudo bem. Eu pedi para Deus esse ano uma unção de raio-x. Deus, eu quero enxergar o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos, o coração dos meus discípulos. Eu não quero ficar com a primeira resposta. Eu quero ter o discernimento para fazer a segunda pergunta. Porque a primeira resposta está enganando muitos pais que estão enterrando seus filhos, suicidando-se. Eu fiz o velório de um menino que se suicidou. O pai dele disse, Max, eu fui lá em São Paulo na casa dele no sábado. Ele disse para mim que estava tudo bem. E no domingo de manhã o menino não acordou. Por que, Max? Hoje eu consigo responder aquele senhor, porque esse velório foi em 2013. Hoje eu diria para ele, você fez a segunda pergunta ou se contentou com a primeira resposta? Peça uma unção, pai, mãe, para Deus permitir você ver lá dentro e dizer, filho, não está bem não, senta aqui. Senta aqui, filho, você vai me dizer o que está acontecendo. Eu não vou te perder, não vou distanciar meu coração do seu, porque
você é meu filho, cara. Valida seu filho, não cobra só ele não. Só porque você paga a escola cara, tem um investimento pesado. Seu filho não é um CDB, um banco nacional para você investir nele. Seu filho é a continuidade geracional da sua vida. Teu filho é a próxima geração. Teu filho é o Abraão, é o Isaac ou é o Jacó, eu não sei, mas ele precisa continuar o que você começou. Recebemos pastores lá na semana profética nossa de dezembro agora, os pastores do Peru. E aí a gente lá, foi muito forte. Eu falei pro meu pastor, eu falei: pai, ele precisa perguntar se eles não conseguem ter um tempo com a gente. Eles carregam muita unção, muito precioso. Eu sou desses fominhas assim que não se apartam da tenda. Acabou o culto, eu quero ter um cheiro, alguma coisa está acontecendo ainda, eu fico lá. Ele falou: filho, fica aí que o sinal do Batman pode surgir. Eu vou perguntar para eles se eles têm algum tempo. Amanhã a gente junta 11h30 da noite. Amanhã eles falaram que tem uma janelinha de meia hora, eles vão atender a gente. Juntou os pastores no outro dia de manhã, eles estavam lá derramando na gente. Eles falaram um monte de coisa boa, não dei nem tempo de falar aqui, mas uma coisa me impressionou, foi a esposa dele pegar o microfone e dizer assim: eu sou a 14ª geração de pastores na minha família. Eu falei: o quê? Essa mulher deve ser bíblica. A mãe dela, sei lá, foi quem? Aquelas tia do Antigo Testamento, do Novo Testamento ali, Eunice, sei lá, alguma delas ali. 14 gerações de, não é crente, pastores. Ela americana por nascimento, peruana de criação, fala não sei quantos idiomas, porque passou por tudo quanto é lugar. Filho de pastor é assim, né? A gente roda. Falei: Deus, eu sou a primeira. E eu fiquei constrangido na hora que ela estava falando. Falei: Deus, eu sou a primeira. Deus disse: para ter 14, teve que ter uma primeira. Você quer começar? Eu disse chorando para Deus: eu quero para que lá na frente alguém diga assim: o Max, lá em 2007, começou essa geração que hoje já são 14, 15, 18 de pastores, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Alguém precisa começar, e alguém de maturidade. Eu gosto da definição do Bill Johnson sobre herança: é permitir que a próxima geração não comece de mãos vazias. Isso é o poder da herança, não a monetária. Isso é fácil, está mais fácil cada vez mais. Deixar algo para os nossos filhos. Eu quero deixar algo nos meus filhos, para que eles possam, por onde for, carregar aquilo que eu dei para eles. Quarto princípio: exponha-se com coragem. O texto diz que ele ficou nu. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo só tem autoridade sobre o nosso silêncio. Enquanto você ficar quieto, vai ser difícil mesmo, vai ser assombroso mesmo. Por que é pesado o silêncio? Porque o diabo tem autoridade sobre isso. O diabo ama guardar segredo. Mas Tiago 5,16, avançando por 17, diz que nós temos que confessar o nosso pecado para quem? Uns para os outros, e orar uns pelos outros. Vocês acreditam que usa essa linguagem? Igreja é uma família. Amém? Não estou falando outra linguagem aqui não, né? Você acredita que a sua igreja é uma família espiritual? Eu não fico tímido em casa. Eu não preciso chegar na plataforma e dizer: gente, oi, meu nome é fulano, eu pequei essa semana nisso, eu estou passando para... Não precisa. Mas como diz Andy Stanley, igreja não é feita só de fileiras, porque fileiras a gente vê a nuca das pessoas. Igreja é feita de células, porque a gente roda, senta em círculo e olha no rosto um dos outros. Se a igreja fosse só isso aqui, não seria completa, porque você está vendo só a nuca de alguém, alguém vendo a sua. Igreja não é feita só de fileiras, é feita de círculos, para a gente olhar no rosto um do outro e dizer para o cara assim: tem padaria aqui, cafeteria, praia, canto de areia, sofá na sua casa, cadeira, se não tem a da igreja. Essa semana, querido, esse mês, agora, senta de frente com alguém e abre o jogo. Exponha-se com coragem. Se você duvida das minhas intenções, você vai se proteger contra a minha ajuda. Sabe qual é o princípio do silêncio? Eu duvido o que as pessoas vão fazer com a informação a partir de eu dizer para elas.
E talvez você está aqui, foi ferido em igreja porque você falou e jogaram no ventilador sua história. Expuseram para toda a igreja, virou escândalo. Dá mais uma chance para a igreja. Porque se você se protege contra a minha ajuda, o princípio é, você está duvidando das minhas intenções. Essa igreja é uma igreja família e eu, com os poucos minutos que eu estou aqui, eu acredito nisso. Se eu fosse de Bertioga, eu ia congregar aqui. E se eu tivesse um problema hoje, que não tivesse tempo para eu falar para alguém, eu compartilharia com o Fred. Mas eu estava ali falando embaixo, Deus, como é bom subir na plataforma mais uma vez, de mãos limpas e coração puro. Mas quantas vezes, gente, quantas vezes eu precisei marcar um horário, sentar na frente de alguém e dizer, você pode me dar uma palavrinha, porque eu estou com vontade de matar minha esposa. Ela é muito difícil. E no meio da conversa eu estava triste comigo, porque o problema, descobri que com 15 minutos de conversa, eu era difícil. Eu ficava com raiva de voltar para casa e ter que dizer, perdão, o que você falou? Perdão. O que você falou? Perdão. Sou eu o traste dessa casa? Miserável de mulher. Por que você está em silêncio? Qual que é a raiz dessa orfandade? Já falei da raiz e falei... É porque alguém com certeza não administrou bem em algum momento que você compartilhou, ou você queria compartilhar e nunca tinha ninguém à sua disposição. Alguém, não, pode deixar, ninguém parou a vida para te ouvir. Você disse, quer saber, vou caminhar sozinho. Querido, Deus não criou ilha, Deus criou um jardim. Deus não deu ao homem o chamado do isolamento. Não é bom que você esteja só, Adão. Nós temos que... E o problema de muitas pessoas é assim, ô pastor, meu líder lá não cuida de mim, não pergunta como eu estou. Se o problema é o problema do meu pecado é do meu discipulador, nós vamos falar que o problema do Éden era de Deus. Se quem cuida altera quem é cuidado, Adão não podia pecar, porque era Deus que cuidava dele. Querido, falhas, pecados, decisões erradas, parte de uma atitude nossa. Eu aconselho gente toda hora, converso com gente toda hora. A palavra mais difícil sai da boca de alguém, eu. A pessoa vai falar dela e diz assim, então pastor, você sabe como é difícil, nós temos problema, nós pecamos, nós mentimos, nós somos orgulhosos, o ser humano é complicado, homem tem problema na sexualidade, mulher tem problema emocional. Eu pequei, eu vi pornografia, eu menti, eu peguei ilicitamente alguma coisa que não era minha. 2020, fale mais eu. Diga assim, eu. Você vai falar mais essa palavrinha esse ano, porque você vai se expor com mais coragem. Lucas 1:12-2 diz assim, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Quer mais? Eclesiastes 12:14, pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja do bem, seja do mal. Melhor que ser descoberto é confessar. Querido, você não é uma caixa preta para descobrir em tudo que você carrega depois que você morrer. Sua esposa tem a senha do seu celular? Você poderia deixar livremente os áudios do que você fala o dia inteiro serem gravados? Poderia ter uma câmera plugada em você e isso ser transmitido ao vivo? Se é assim para todas essas respostas, você está no caminho certo. Se gera uma insegurança, câmera em mim? Não, pastor, não pode. No banheiro a gente desliga. E nos outros lugares? Tem um ministro de louvor chamado Dinho Ouro Preto, não sei se você conhece. Ele tem um ministério chamado Capital Inicial. Ele tem um louvor que diz assim, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Essa música podia cantar na igreja. Se nós temos que ser proféticos, eu só estou aqui profetizando a salvação de uma das maiores influências da minha adolescência. Querido, pode passar o DVD da sua vida aqui, ó. Vai passar nada de errado. Sabe que eu fico feliz hoje? Que se hoje as pessoas enxergarem o DVD da minha história, elas vão ser edificadas.
Se as pessoas verem o que eu faço em secreto, elas vão ser abençoadas. É gostoso demais ter essa sensação. Pode, Marcos, colocar a sua história, o que você faz quando ninguém está vendo. Por favor, coloque. Porque eles vão ver que não é fake aquilo que acontece em público. Antes de encarar Golias, eu matei leões e ursos. O que Deus aprova em secreto, querido, é isso que Ele traz para público. Que a sua vida em secreto seja bendita, bem vista, abençoada, santa, aleluia. E que você cada vez menos tenha coisa para falar, porque você vai começar a desafogar, desentulhar esses poços para que o rio flua através de você. Você vai tirar o leste do passado que está te prendendo, o leste do esconderijo, o leste do silêncio e essas coisas que estão segurando você num lugar que Deus não quer que você esteja mais. E por fim, dedique-se à sua família espiritual e biológica. O texto diz que tudo isso aconteceu dentro da tenda. Noé plantou a vinha, bebeu o vinho, se embriagou, ficou nu. Onde? Na tenda. Tradução para tenda: casa, lar. Esse ano é o ano de você se dedicar como nunca à sua família espiritual e à sua família biológica. Queridos, não muda nada. Se você tem uma estrutura piramidal na sua vida, em primeiro lugar, Deus não concorre com as coisas da nossa vida para estar em primeiro. Lembra quando você brincava e tinha aquele espertinho, zerinho? Você lembra do zerinho? Tinha aqui também no litoral, esse zerinho? O cara primeirinho, chegava uns zerinho. Deus é o zerinho. Ele não entra em pirâmide estrutural dizendo que ele é o primeiro. Não, ele não é primeiro, ele é o único. Porque se eu perder tudo, eu continuo tendo tudo. Filipenses diz que nós só vamos talvez dar conta de quem Deus é quando nós não tivermos mais nada. Um dos caras que mais me inspiram, o Judson de Oliveira, ele diz: meu segredo é ir todo ano para a África, porque quando eu vejo a necessidade daquele povo e a paixão deles por Jesus, eu entendo o meu propósito. Eu não preciso das circunstâncias para me alegrar, eu preciso de Deus. A alegria não é circunstancial, a alegria é fruto do Espírito. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim. E a porta da sua casa é a porta da igreja, a porta da igreja é a porta da sua casa. Deus, família, trabalho, igreja. Eu falo lá na igreja, por que poucos fazem muito? Aqui tem poucos que fazem muito, ministerialmente? Quantos que servem algum ministério aqui? Levante sua mão. Quantos servem mais que um ministério? Levante sua mão. Alguns aí, ó. Sabe por que vocês poucos fazem muito? Porque alguns não fazem nada. É por isso que poucos fazem muito, porque alguns não fazem nada. Porque se todos fizessem alguma coisa, todo mundo teria muito tranquilamente a sua rotina fluindo, a sua escala sendo mais leve. Não mais leve, porque servir a Deus não é pesado, nem quando você faz 2, 3 coisas, mas com talvez uma dinâmica diferente. Seja apaixonado pela sua igreja, pela sua família espiritual. É essa tenda aqui que está proporcionando para você a melhor experiência da sua vida. Quantos são gratos a Deus pela rocha eterna na sua vida, na sua família, no seu casamento? Olha aí, pastor, está valendo a pena, pastor. Está valendo a pena e vai continuar valendo a pena pastorear essa família, porque nós somos gratos por aquilo que Deus tem feito aqui. Amém? E a sua família biológica, querido, você está dando tanta atenção assim que pode ser um pouco menos. Parece soar agressivo, mas foi Jesus quem disse que quem não deixasse o pai, a mãe, os irmãos, não teria parte com ele. Algumas vezes sua esposa vai ter que entender. E mulher, deixa eu dizer uma coisa para você: foi você que orou para esse cara se converter. Por que você está reclamando dele vir para a igreja? Eu tenho um monte de mulher lá, pastor, mas é muito. Ué, amiga, ele é fruto das suas orações, é a sua colheita. Você que gerou esse nazireu aí, esse cara apaixonado é cria sua. Pastor, mas está muito. Então você tinha que ter orado: Deus, converte meu marido, mas não faz ele, né? Faz ele para o céu.
que a herança dele seria o céu. Aí ia ser bem no finalzinho, tipo o testemunho do ladrão da cruz. Você ia sofrer a vida inteira e ele ia para o céu. Porque agora que está bom o negócio, você fica reclamando. Não, pastor, mas ele vai muito para a igreja. Vem com ele. Tem mãe, codependente demais. Seus filhos vão casar, dá um beijo no seu no dia do casamento e vai embora. Vai demorar para ligar para você de volta. Não é que você não tem que ser apaixonado pelo seu filho, não estou pregando isso não. Mas vai com um pouco menos. Vai com um pouco menos. Equilibra, equaliza. Amém? Faz sentido o que eu estou falando aqui para alguém? Amém. Vamos ficar de pé? A melhor colheita da nossa vida passa pelas nossas mãos, porque se é a melhor colheita, é porque nós escolheremos as melhores sementes. Sabe o que é insanidade? A palavra é forte, mas o significado é tão simples. Insanidade significa fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Nós não somos insanos. Nós temos, no contrário, muita sanidade, principalmente a espiritual. Principalmente a espiritual. Eu queria validar você, querido, porque você vai sim responder a Deus como nunca antes na sua história. Você não é não, o que tudo disseram ao seu respeito, o que aconteceu na sua história, você não é nada disso. Talvez você está entrando um ano de tão cabeça baixa, achando que nada pode acontecer. Não, querido, é o ano da sua maior maturidade até aqui. A Bíblia diz em Gênesis 21 que foi no dia que Isaac foi desmamado que Abraão deu uma grande festa. Nós vamos celebrar a sua maturidade esse ano. Você vai abrir mão da Avent, você vai abrir mão da Nuke. Sabe aquela mamadeira que você carrega? Mamadeira talvez que é chamada má gestão financeira, a mamadeira chamada displicência no casamento, mamadeira chamada inversão de papéis. Eu não sei qual é a sua Nuke, a sua Avent, mas esse ano é o ano de nós celebrarmos a sua maturidade, porque foi no dia que Isaac foi desmamado que Abraão deu uma grande festa. A alegria de Deus em ver-nos crescer. Sabe, o leite para o bebê é alimento para uma estação da vida. O leite materno, para nunca mais. Quem que bebe leite no peito da mãe aqui até hoje? Tá vendo? Não é. É para uma estação da vida. Isso faz nos entender que nós vamos passar algumas fases para nunca mais retroceder a elas. Deixa eu dizer uma palavra profética para essa igreja, para essa casa e para a sua vida. Ontem o Judá disse para nós, não tem uma relação que eu vou dizer, mas eu só vou fazer uma introdução. Ele disse que quando ele chegou em São José dos Campos, nós estamos construindo lá um viaduto chamado Arco da Inovação. Parece um portal. E ele entrando, sabia o que era, ele viu um portal. Que é um portal mesmo. É um arco que dá para dizer que é portal. Ele falou que viu aqui, ele ficou impressionado. Deus disse que estava abrindo um arco lá em São José e tal, um monte de coisa doida lá. E ele disse que na hora ele viu o principado da região se levantando. E ele viu, discerniu. Eu confio muito no que Deus tem confiado a ele. Ele disse que percebeu que o principado levantou, mas não levantou assim, na pegada. Então precisava de um reforço. E veio um principado da África. Olha que coisa forte. Eu sei, porque eu estou ali, e eu estou incluído nisso, nesses projetos, que nós temos projetos para a África. Ele começou a pregar, daqui a pouco ele disse, estou orando aqui, eu acabei de ver que o da África caiu. Não vai dar conta, ele não resistiu. A glória desse ambiente e tal. Daqui a pouco ele falou da região, caiu também. E ele olhou para o pastor Carlito e disse, Deus está abrindo uma porta para vocês na África. Eu fiquei doido, porque eu sei que está acontecendo mesmo alguma coisa lá, que a igreja mesmo não sabe ainda. Nós estamos com coisas para Angola, para um país de língua portuguesa na África. Enfim, o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu não sei, eu não tenho esse discernimento hoje aqui para dizer para vocês que tem um principado com nome e tal. Não tenho isso na minha mente. Não tenho. Tem muito temor diante do que eu vou profetizar. Mas o povo de Israel, quando caminhava, viu aquele mar se abrindo. A Bíblia diz que eles atravessaram a pé seco. Gente, o milagre de abrir o mar foi um milagre. Eu não sei se você é igual eu que fica analisando o texto assim, mas eu falei, Deus, tá bom, abriu o mar. Aquela areia, quantos anos que ela estava ali, aquela terra embaixo daquele mar? Aquilo, se abrir o mar, você vai pisar, você afunda. Aquela areia ali é fofa. O Senhor teve que secar a areia que estava embaixo do mar, a terra. O Senhor teve que solidificá-la. O Senhor foi o primeiro
pavimentador de estradas ou de mares do mundo, o Senhor criou um asfalto aquilo ali, porque aquilo precisava ser sólido para o povo atravessar. Tinham crianças, mulheres, gente idosa. Não dava para ir nadando no barro. E o povo atravessou a mangue. Não é assim que a Bíblia está escrito. A pé seco. Então abrir o mar foi um dos. Secar. E Deus é tranquilo para ele fazer isso aí. Na paz. Se quisesse pôr rua de ouro ali, ele colocava. Secou, solidificou, pum, agora vai. Chegou o último do outro lado, o mar fechou. Acabou os egípcios. Você vai ler as histórias dos reis, os tantos Zeus, Jebuseus, Jevezeus, Eus. Os reis vêm destruindo um a um desses inimigos. Alguns voltam, vão. Não aparece mais os egípcios na história. Eu quero deixar a palavra para você aqui, querido. 2020 é ano de você romper com algumas lutas pessoais, desafios pessoais e batalhas que essa igreja está travando, para nunca mais você voltar nesse assunto. Egito, nunca mais. Egípcios, nunca mais. Porque é uma luta vencida para nunca mais ter que lutar contra isso. E eu vou dar uma palavra profética para o seu filho. Eu confiei essa palavra ao Isaac, mas eu acredito que essa palavra vale para todos nós. Eu tenho profetizado ela sobre os meus filhos, queridos. Eu não conheci o Egito, eu vivi lá. Eu comi lá. Eu tive muitas histórias tristes lá. Mas eu quero declarar sobre a sua geração, sobre Isaac, sobre os filhos dessa casa: o seu filho nem saberá que existe Egito. O seu filho não saberá que existe Egito. O seu filho não conhecerá o Egito. Ele não vai passar por lá. Se você foi abusado, eles não serão. Você foi alcoólatra, eles nem saberão o que é cerveja. A minha filha tem 8 anos. Tem 6 meses ela perguntou para mim: papai, o que ele está na boca? Eu disse: filha, é um cigarro. Ela disse: o que é cigarro? Quando seu filho ouvir você pregando, talvez você falando orfandade, ela vai dizer: pai, o que é orfandade? Você nem precisa saber, porque você nunca vai sentir isso. Pai, o que é droga? Não é nada, filho, porque você não vai ter uma vida que é uma droga. Você não vai usar droga. A sua vida vai ser abundante. Pai, o que é bêbado? Você vai descobrir que você vai beber muito do Espírito ainda. Levante suas mãos para o céu, querido. Pai, em nome de Jesus, nós estamos tirando o leste. Nós estamos avançando para o novo. Existe algo ali fresco, ali na frente. Ora, badacaseca namas. Ei, nós não vamos parar de caminhar enquanto nós não tocarmos nesse algo fresco. Ora, balacaseca, vai. A tua palavra diz que nós estaríamos comendo da colheita armazenada do ano anterior, e nós teríamos que nos desfazer dela para dar espaço para nova colheita. Te entregamos 2019, te entregamos 2018, te entregamos toda a nossa história para receber nas nossas mãos 2020 e o nosso futuro. Com gratidão nós dizemos obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, mas a nossa expectativa está no que ainda não nasceu, no que ainda não surgiu, no que ainda está nas tuas mãos. Prepara o melhor ano das nossas vidas até aqui. É a nossa fé e oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Feliz 2020.